A expectativa em torno dos dias de Noé está envolta em contos de anjos Nefilim que abandonaram seu reino celestial. Os filhos de Deus, homens poderosos e uma maldade avassaladora. Os dias de Noé não foram apenas de chuvas torrenciais e uma arca. Testemunharam o surgimento dos Nefilim, gerados da união de seres celestiais com mulheres terrenas. Esse evento extraordinário, uma união que levou ao surgimento dos poderosos Nefilim, preparou o palco para um mundo vacilante entre a decadência espiritual e moral. O livro de Mateus, especificamente o capítulo 24, versículos 37 ao 39, aborda essa era de Noé, enfatizando um paralelo de advertência entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mateus, capítulo 24, versículos 37 ao 39. Mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Este trecho das Escrituras tem sido objeto de muitas interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Ao analisar as diferentes interpretações dos teólogos bíblicos, cheguei à conclusão de que mais de uma delas, na verdade, várias interpretações podem ser corretas. Várias dessas interpretações podem coexistir sem negar uma à outra ou retirar a validade de outra. Pessoalmente, acredito que várias dessas interpretações são verdadeiras. Apresentarei essas diferentes interpretações e também destacarei suas implicações para o mundo atual. Interpretação 1. A súbita chegada do julgamento. Essa interpretação traz consigo um profundo senso de urgência e um lembrete sóbrio da natureza imprevisível da intervenção divina. Estabelecendo paralelos entre os dias de Noé e o retorno eventual de Jesus, destaca o fato de que, apesar do aviso prévio, a humanidade tem uma tendência a se tornar complacente, muitas vezes se envolvendo na rotina e prazeres da vida cotidiana. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé era um farol de retidão, advertindo incansavelmente seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente. Mas suas precauções caíram em ouvidos surdos. A sociedade da época estava profundamente enraizada em buscas mundanas e divertimentos. Zombavam das advertências de Noé, considerando-o um alarmista ou até mesmo um louco. Mas quando as chuvas começaram e as águas subiram, seus risos se transformaram em gritos de desespero. Naquele momento, era tarde demais. Defensores dessa interpretação destacam que Jesus, ao ensinar sobre o fim dos tempos, baseia-se nessa narrativa, indicando que a história tem uma maneira de se repetir. Assim como nos dias de Noé, haverá aqueles que ignoram os sinais, aqueles que escolhem permanecer cegos para o julgamento iminente. O retorno de Cristo, assim como o dilúvio, será súbito, pegando muitos desprevenidos. É um lembrete comovente de que a vigilância espiritual não é apenas recomendada, mas essencial, pois em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a inegável manifestação do julgamento divino. Essa interpretação concentra-se no surgimento dos Nefilim. A narrativa de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, serve como um lembrete contundente de um mundo sobrecarregado pela maldade, a ponto de justificar a intervenção divina em uma escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas e o subsequente surgimento dos Nefilim tem sido tema de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos bíblicos por séculos. O conceito de que seres celestiais ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nos assuntos humanos, resultando no nascimento de uma raça híbrida, é tão intrigante quanto alarmante.
Defensores desta interpretação destacam que o relato do surgimento dos Nephilim não serve apenas como um relato histórico, mas pode carregar nuances proféticas sobre o estado do mundo que antecede intervenções divinas significativas, como o retorno de Cristo. Assim como o mundo pré-dilúvio testemunhou um aumento na atividade sobrenatural e no mal, alguns argumentam que os tempos do fim experimentarão um aumento semelhante nas influências e ações demoníacas. Outros trechos das Escrituras que apoiam essa interpretação também falam de um aumento na atividade sobrenatural e no mal nos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade é que neste momento, na Terra e em nossa nação, estamos testemunhando o mundo espiritual afetar este mundo como nunca antes. Há um claro e visível fluxo de poder demoníaco sendo derramado sobre esta terra. Há espíritos demoníacos reais em ação neste mundo. Eles estão em diferentes instituições. Estão em diferentes estabelecimentos. Estão até em alguns programas de televisão e filmes. Estão na música. Como nunca antes, você notou uma mudança na música moderna. A música secular moderna está cada vez mais impulsionada demoniacamente do que nunca. Shows de premiação praticamente realizam rituais satânicos no palco diante do mundo. Isso não é acidental. Até músicos estão abraçando espíritos e poderes demoníacos. Em lugar algum da Bíblia somos informados de que as operações de espíritos demoníacos cessaram. Lembro-me de uma ocasião em que um ministro pregava sobre o aumento da atividade demoníaca, e ele falou sobre como, após pregar um sermão sobre esse assunto, um policial se aproximou dele. O policial disse: "Pastor, o que você está dizendo é tão verdadeiro. Sou policial, e as coisas que vejo em serviço deixariam sua mente perplexa. Sou o primeiro a responder a emergências, e algumas das coisas que testemunhei e algumas das situações que encontrei só podem ser explicadas pelo fato de que um espírito demoníaco estava envolvido. Vi moscas enxamearem em um quarto específico nas casas das pessoas, centenas de moscas. Vi pessoas fazerem coisas com seus corpos que desafiam as leis mais básicas da física. Há muitas coisas estranhas acontecendo neste mundo. Durante os dias de Noé, seres espirituais influenciaram o mundo naquela época e deram origem aos Nephilim. O mundo dos Nephilim era de decadência espiritual e degradação moral. Sua presença pode ter acelerado ainda mais esse declínio com suas ações e as culturas que influenciaram, afastando a humanidade ainda mais de Deus. Em nossa era contemporânea, não se pode ignorar os diversos sinais e manifestações de um aumento na guerra espiritual. Relatos de possessões demoníacas, intensas batalhas espirituais e a influência pervasiva de entidades espirituais negativas na cultura popular parecem ecoar o ambiente pré-dilúvio. Interpretação 3. A interpretação da comparação histórica literal. Esta perspectiva está fundamentada na crença de que Jesus, em sua profunda sabedoria, estava iluminando os paralelos entre duas eras significativas da história humana, a era de Noé e os tempos do fim. A essência desta interpretação reside em compreender as profundezas da degradação humana e do declínio moral durante o tempo de Noé, e compará-las ao estado previsto da humanidade à medida que os tempos do fim se aproximam. O mundo de Noé era caracterizado por decadência moral, onde a humanidade havia se afastado muito do design original de seu Criador. As Escrituras pintam uma imagem vívida dessa era, detalhando um mundo imerso na maldade, onde cada pensamento do coração humano era continuamente maligno. A violência não era apenas uma ocorrência ocasional, mas estava entrelaçada na trama da vida cotidiana. A terra estava cheia de corrupção, e a tristeza de Deus por sua criação era palpável. Avance para as profecias sobre os tempos do fim.
e os paralelos tornam-se evidentemente claros. Assim como nos dias de Noé, os últimos dias testemunharão um aumento exponencial na ruína moral. Olhe ao seu redor. Você não pode ver isso acontecendo diante de seus olhos. A santidade da vida, a sacralidade do casamento e o valor inerente da verdade serão conceitos que se desvanecerão, substituídos pela autogratificação, pela mentira e por um desrespeito difuso por Deus Todo-Poderoso. No entanto, além apenas do declínio moral, esta interpretação também destaca a apatia espiritual que acompanhará a sociedade. Assim como no tempo de Noé, quando a maioria ignorou os avisos divinos e continuou em seus caminhos, alheia ao julgamento iminente, os tempos do fim verão a humanidade em grande parte ignorando o chamado Redentor de Deus. Muitos serão consumidos pela busca de prazeres mundanos, não prestando atenção às vozes proféticas ecoando as verdades das Escrituras. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, há um lampejo de esperança. Assim como Noé permaneceu como um farol de retidão, um remanescente persistirá nos tempos do fim, mantendo a fé e a retidão. Esses são os indivíduos que, contra a maré da cultura popular e das normas sociais, permanecerão firmes em seu compromisso com Deus, servindo como testemunhos vivos de sua graça e amor duradouros. Ao traçar esses paralelos, Jesus não apenas oferece um aviso, mas também um convite para fazer parte desse remanescente fiel, instando a humanidade a buscar refúgio nele antes que as tempestades do julgamento cheguem. Interpretação 4. A interpretação da normalidade social. Esta interpretação considera que Nosso Senhor comparou sua segunda vinda aos dias de Noé, oferecendo-nos percepções sobre o que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas rotinas usuais: comer e beber, casar e dar em casamento. Embora essas atividades possam parecer comuns, devemos aprofundar nossa compreensão de suas implicações e entender o que isso significa para nós em nossa caminhada com Deus. Essa interpretação acredita que, quando Jesus falou sobre a continuidade da vida como nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito de negócios como de costume. Naquela época, as pessoas prosseguiam com suas rotinas diárias, absorvidas pelos assuntos normais da vida. Estavam focadas em suas necessidades e desejos imediatos, alheias ao iminente julgamento que estava prestes a ocorrer. Da mesma forma, Jesus nos alerta que quando ele retornar, muitos estarão envolvidos nas buscas cotidianas da vida, inconscientes da realidade espiritual que se desenrola ao seu redor. Além disso, podemos usar isso como uma analogia para a morte. Há pessoas que estão vivendo suas vidas diárias hoje, sem saber que este é o último dia delas neste mundo. Elas estão completamente inconscientes da realidade de que estarão diante de seu Criador nas próximas 24 horas. Os negócios estão seguindo como de costume para eles, pois ninguém sabe quando deixará este mundo e entrará na eternidade, assim como as pessoas do mundo não saberão quão próxima está a vinda do Filho do Homem. Os negócios seguirão como de costume. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se desviar dos caminhos justos de Deus. Indulgiram no pecado, abraçaram o relativismo moral e a gratificação pessoal acima de tudo. A busca pelo prazer e pelos desejos egocêntricos tornou-se o foco principal, afastando-os ainda mais da verdade e bondade de Deus. Essa partida dos mandamentos de Deus causou uma decadência espiritual e moral que permeou a sociedade com consequências devastadoras para as gerações que se seguiram. O que é profundamente inquietante é que, em meio à decadência moral, a vida parecia continuar como de costume. As pessoas seguiam suas rotinas diárias, aparentemente alheias à escuridão espiritual que as cercava. O mundo funcionava, casamentos aconteciam e refeições eram compartilhadas como se nada estivesse errado.
É um lembrete tocante de que a aparência de normalidade pode ser enganadora, nos levando à complacência e cegando-nos para a realidade de nossa condição espiritual. E nosso mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que são espiritualmente cegas, inconscientes de sua necessidade desesperada de um Salvador. Se estão aproveitando a vida, fazendo trilhas, apreciando a paisagem, saindo para encontros com seus interesses amorosos, indo ao cinema assistir a um filme pelo qual esperaram meses para ser lançado, apaixonando-se pela primeira vez pelo homem ou mulher de seus sonhos, indo à academia, levantando pesos e vendo seus corpos se transformarem, comprando carros novos, celebrando ocasiões, sem saber que o julgamento está chegando, sem saber quão rapidamente se aproxima o julgamento. Ainda assim estão vivendo vidas normais, espiritualmente cegas, mas vivendo suas vidas normais. A verdade impactante é que muitos estavam espiritualmente cegos durante o tempo de Noé. Eles eram incapazes ou não estavam dispostos a ver o verdadeiro estado de suas almas e o iminente julgamento que os aguardava. Estavam cativados pelo atrativo do pecado e pela busca de desejos pessoais, abandonando a verdade divina. Essa cegueira espiritual os impediu de reconhecer a necessidade desesperada de arrependimento e reconciliação com Deus. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se desviar dos caminhos justos de Deus. Indulgiram no pecado, abraçaram o relativismo moral e a gratificação pessoal acima de tudo. A busca pelo prazer e pelos desejos egocêntricos tornou-se o foco principal, afastando-os ainda mais da verdade e bondade de Deus. Essa partida dos mandamentos de Deus causou uma decadência espiritual e moral que permeou a sociedade com consequências devastadoras para as gerações que se seguiram. Essa interpretação acredita que quando Jesus falou sobre a continuidade da vida, como nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito de negócios como de costume, pois em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a inegável manifestação do julgamento divino. As interpretações de Mateus 24, verso 37 ao 39, revelam percepções sobre a jornada espiritual da humanidade e escolhas fundamentais. As visões variam, desde enfatizar o julgamento súbito, explorar a decadência espiritual por influências demoníacas até paralelos históricos e os perigos da complacência rotineira. Cada perspectiva complementa as outras, formando uma compreensão multifacetada. Aceitar uma interpretação não diminui as outras. Várias verdades podem coexistir, iluminando diferentes facetas da Escritura. Para os crentes, o desafio é manter discernimento e receptividade às diversas mensagens de Deus. As diversas interpretações das palavras de Jesus em Mateus oferecem perspectivas valiosas sobre o estado espiritual da humanidade e os tempos que virão. Seja enfatizando a urgência do julgamento repentino, o aumento da atividade demoníaca, as comparações históricas ou a armadilha da normalidade rotineira, todas essas visões convergem para um chamado à reflexão e ação. Em meio às incertezas deste mundo, a mensagem é clara. Jesus nos alerta para que estejamos preparados espiritualmente. Seja qual for a interpretação que ressoe em nossos corações, a verdade fundamental é que todos precisamos de redenção e reconciliação com Deus. Portanto, encorajo você a considerar seriamente a mensagem de salvação que Jesus traz. Independentemente da interpretação específica que ressoe em seu coração, o chamado à aceitação de Jesus é universal e transformador. Diante das incertezas dos dias presentes e das promessas dos dias vindouros, encontre a paz e a segurança em Cristo Jesus. Ele não apenas nos oferece a promessa da vida eterna, mas também nos guia através dos desafios da vida presente. Em um mundo cheio de distrações, é crucial voltar nosso olhar para aquele que oferece esperança, perdão e direção.
E nesse momento, eu te convido solenemente a tomar a decisão mais assertiva da sua vida. Convido você a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você deseja ter esse encontro com o Criador através do sacrifício na cruz. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.